Por que será que você não está conseguindo ter produtividade? Você se esforça, você se dedica, você se empenha, mas você não está conseguindo ter a produtividade, ter o nível de produtividade que você gostaria, seja no seu trabalho, seja nas suas tarefas de casa, ou seja também em aspectos acadêmicos. E é sobre isso que eu vou estar falando hoje. Como é que você pode, o que você pode estar olhando para poder estar melhorando a sua produtividade. A produtividade, gente, como eu costumo mencionar, ela tem pilares, certo? Imagine a produtividade como uma casa. Se a casa não estiver bem construída, a chance de que essa casa ela caia, né, se ela não tiver uma boa fundação, a chance de que essa casa caia é muito maior. E a sua casa vai desmoronar. Ou às vezes, o que eu percebo é que às vezes essa casa seria uma metáfora para exemplificar a produtividade. Porque a produtividade, ela tem fundação, ela tem fundamentos que embasam essa casa, e esses fundamentos são os pilares. Se esses pilares não estiverem bem construídos, é a razão, é o porquê você não consegue ter produtividade. Só que a gente entra também em outros detalhes maiores, que são os princípios, só que os princípios serão mencionados em próximas aulas. Mas a razão pela qual você não tem produtividade é pela ausência dos princípios ou pela ausência de alguns princípios, porque os princípios eles são como um quebra-cabeça, eles se completam. Você estruturando eles corretamente, você consegue ter maior produtividade. E só deixando claro, tá? Quando a gente está falando sobre produtividade, tem pessoas que têm muita produtividade, tem pessoas que têm pouca. Né? Eu falo de produtividade de uma maneira geral, porque o oposto de produtividade seria a procrastinação ou até mesmo a preguiça. Então, produtividade seria você fazer mais em menos tempo. Essa é a proposta. Realizar mais tarefas, realizar mais projetos em uma menor quantidade de tempo. São 3 pilares, né? Já mencionei várias vezes esses pilares, mas hoje vou propor para você algo diferente. O que acontece se você não está praticando esses 3 pilares? Tá? O que acontece com a ausência desses pilares especificamente? Tá? Normalmente eu falo desses pilares focado nos benefícios deles, focado no que acontece quando esses pilares são construídos e por que eles geram produtividade. Mas o que acontece com a ausência deles na vida de um indivíduo? Mas antes, gente, só vou fixar aqui o comentário, tá ok? Para as pessoas que estiverem chegando, nesse momento nós estamos ao vivo. Só vou fixar o comentário aqui. Aí, fixei o comentário, muito bem. Então, de maneira geral, aí a gente vai trabalhando de forma específica para cada um dos pilares, mas de maneira geral, os 3 pilares da produtividade são: primeiro pilar, clareza; segundo pilar, foco; e terceiro pilar, energia. Vamos trabalhar primeiro com a clareza. A clareza, o pilar da clareza é você saber aonde você quer chegar e o que você precisa fazer. Esse, de todos, é o pilar mais negligenciado pelas pessoas, certo? Esse, de longe, é o pilar que as pessoas mais negligenciam. Esse é o pilar que as pessoas mais ignoram.
pelo fato desse pilar parecer ser simples, na verdade ele é muito simples, porque assim, ele, diferente dos outros pilares, né, os outros pilares, tanto o foco como a energia, tanto o foco como a energia são pilares mais voltados para execução, são voltados mais para prática, realmente, do que se organiza. Agora, o pilar da clareza não. Ele é um pilar mais voltado para planejamento, para estratégia, para sentar, para pensar. E eu não sei se é isso que faz as pessoas, às vezes, ignorarem o poder desse pilar. Esse pilar não é o primeiro, gente, ele não é o primeiro, não é à toa, tá? O motivo pelo qual ele é primeiro não é à toa, não é em vão, tá? Vários outros profissionais, quando eles vão falar de produtividade, eles vão trabalhar esse primeiro pilar. Por mais que eles chamem esse pilar por outro nome, outros nomes, a intenção vai ser a mesma. Vai ser para falar de objetivo, de meta, de intenção, para o quê? Para poder se compreender como pode desempenhar melhor aquilo que a pessoa deseja. Então, no caso, o pilar da clareza. O que acontece? Por que você não consegue ter produtividade se você não construir esse pilar, né? Então esse pilar tem como intuito fazer a pessoa saber onde ela quer chegar. E eu me recordo de uma citação do filósofo Sêneca. Tem uma citação dele que diz o seguinte: quando você não sabe, né? Ou melhor, mais especificamente, quando o homem não sabe, quando o homem não sabe para que porto vai, nenhum vento é favorável. Eu vou repetir a citação do Sêneca. A citação do Sêneca diz o seguinte: quando o homem não sabe para que porto vai, nenhum vento é favorável. O que ele quer dizer com isso, né? A minha interpretação. Que quando não se sabe aonde quer chegar, não se sabe qual o objetivo se quer atingir, não, nenhum caminho, nenhum recurso que você buscar irá te ajudar realmente de fato a chegar onde você, aonde você busca, porque você não tem intenção de onde você quer chegar, não tem um objetivo, não tem uma clareza. E outra coisa, os outros pilares, eles vão se sentir desnorteados, né? Principalmente o pilar do foco. O pilar do foco, o pilar do foco vai estar direcionado. O pilar do foco, ele estará um pouco, ele não vai ter uma direção se você não implementar a clareza primeiro. Porque eu sei, olha, eu quero ir para lá. Se eu quero ir para lá, aí depois eu construo o foco para manter o foco lá, para onde eu quero ir. Tanto no aspecto de objetivo, como também no aspecto de tarefa, no aspecto de ação para realizar.
no caso, né, o objetivo do pilar da clareza é você saber onde você quer chegar, exatamente onde você quer chegar, e saber o que você precisa para poder chegar lá. Então, para isso inclui planejamento, inclui definição de objetivo, inclui definição de metas, né, para poder alcançar esse objetivo, especificar esse objetivo e definir realmente um prazo para conseguir alcançar aquele objetivo. Inclui também definir as tarefas específicas para alcançar aquele objetivo. Inclui também o aspecto de planejamento, no sentido não só das tarefas para você poder alcançar aquele objetivo específico, mas também as tarefas do dia a dia, por exemplo, as tarefas de casa, as tarefas do trabalho, né, os compromissos. Então, como organizar tudo isso, né, como definir horários para tudo isso, datas específicas, como organizar as tarefas, como priorizar o que é mais importante. Então, tudo isso é o que é proposto pelo pilar da clareza. Então, você não vai ter Então, se você não construir o pilar da clareza, você não vai saber que tarefa que eu tenho que fazer. Você não vai conseguir compreender qual a ordem de organizar as suas tarefas, né? Numa ordem de importância, numa ordem hierárquica, primeiro mais importante, que é de fundamental importância para você ter mais produtividade. Você não vai compreender quais são os seus objetivos, né? Qual objetivo eu devo priorizar primeiro? Né? Será que eu devo priorizar um objetivo profissional? Será que eu devo priorizar um objetivo de relacionamento, para encontrar um parceiro ou parceira, né, para um negócio, para um projeto? Ou será que eu deveria priorizar primeiro um projeto pessoal meu, por exemplo, um desafio de 20 dias? Enfim, aí que entra tudo isso. Então, a ausência do pilar da clareza, ele prejudica os outros pilares, além, é claro, de prejudicar a produtividade de maneira geral. Ele é o primeiro pilar a ser construído e, com a ausência dele, os outros pilares ficam muito fracos. E a casa da sua produtividade tem grandes chances de cair. Tá certo? E mais, o pilar da clareza, ele pode te ajudar no sentido assim, ele te dá mais motivação, certo? Se a partir do momento em que uma pessoa define objetivos, de onde ela quer chegar, ela especifica esse objetivo em detalhes, ela já começa a sentir um pouco como é que seria alcançar esse objetivo. Ela já começa a enxergar o que é possível, né? As possibilidades de alcançar aquele objetivo. A partir do momento que a pessoa define aquele objetivo, especifica ele, a partir do momento que a pessoa define as tarefas específicas para se alcançar aquele objetivo, então acaba que você também consegue ter muito mais, diminuir as suas preocupações e ansiedade em relação ao dia, em relação ao que é para fazer, a partir do momento em que o que? Você define objetivos e metas para poder alcançar esse objetivo, a partir do momento em que você constrói o pilar da clareza. Esse pilar ele tem 5 princípios. Os 5 princípios que constroem o pilar da clareza são: princípio da intenção, princípio da priorização, princípio do bloco de tarefa, princípio do bloco de tarefa, princípio do planejamento e princípio do planejamento diário. Construindo, né, esses 3 princípios, aplicando, você consegue construir o pilar da clareza e assim ser a base para construir os próximos pilares. O próximo princípio agora que a gente vai estar conversando o próximo pilar, né? Que aliás a gente também vai mencionar de forma breve os princípios que constroem esse pilar também, mas o foco aqui é o pilar do foco. O foco ele é o segundo pilar da produtividade, ou segundo pilar da gestão do tempo. O pilar do foco
ele é tão importante quanto o pilar da clareza. O pilar da clareza ele só tende a ser um pouquinho mais relevante pelo fato dele ser o primeiro. Pelo fato do indivíduo que começa nessa caminhada de buscar ter produtividade, buscar fazer mais em menos tempo, ele tendencialmente vai buscar o pilar da clareza primeiro para primeiro ele estar se organizando, né, na vida dele, seja pessoal, seja profissional, seja acadêmica, poder estar se organizando para poder, de fato, atingir a produtividade. Né? Então, no primeiro pilar, ele é muito mais voltado para preparação, para planejamento dos outros pilares, mas é claro que você já está executando. A partir do momento que você já define o seu objetivo, algo que você já não fazia antes, você já está ali na caminhada. Então, o segundo motivo pelo qual você não consegue ter produtividade é pelo fato da pessoa negligenciar agora o pilar do foco. E o que acontece quando a gente negligencia o pilar do foco? O que acontece? Gente, foco e produtividade andam de mãos dadas. Se você quer ter baixa produtividade, negligencie esse pilar. Eu vou repetir. Se você quer ter baixa produtividade na sua vida ou não quer ter produtividade, negligencia e ignora o pilar do foco. Tira o foco de uma pessoa que você vai perceber como é que ela não vai conseguir ter produtividade, ela não vai conseguir performar. Porque o foco ele gera isso. Só que aí que vem a pergunta, o foco em quê? Aí por isso que tem que ter o pilar da clareza. Porque a clareza vai te dizer, foco em quê? Focar nessa tarefa. Ou focar nesse objetivo. Focar nesse projeto. Essa pergunta, ela é respondida quando o quê? Quando você tem clareza. Foco é energia. E essa energia precisa ser direcionada para algo que você realmente queira. No caso, a sua clareza. No caso, por que você não vai conseguir ter produtividade se você não tiver foco? Imagina o seguinte cenário. A pessoa chega para poder trabalhar, realizar uma tarefa, e aí chega a notificação no celular. Aí ela para a tarefa que ela está fazendo. Ela para a tarefa que ela está fazendo, foca no celular. Aí responde a mensagem, responde a notificação, volta para o trabalho. Depois outra mensagem. Como conseguir ter foco na realização da tarefa e entregar um trabalho com excelência, conseguir ter produtividade de fato quando há distrações? Não que responder mensagem, não que a mensagem do celular não seja importante, não seja relevante, pode ser alguém importante. Entretanto, o recomendado seria ter um momento para responder mensagens. Um momento ideal para responder mensagens de texto. Para conseguir o quê? Responder essas mensagens e conseguir ter produtividade nisso também. Porque às vezes a gente precisa responder as pessoas, precisa responder a equipe, precisa responder marido, esposa, o filho, as pessoas, mas tem um momento para isso. Agora, no momento que você senta para poder trabalhar, para poder estudar, para poder se dedicar, o foco tem que ser integral ali. O foco tem que ser aquela tarefa, aquela atividade, aquilo que você está executando. Ou você não vai conseguir ter foco. Ou você terá um foco muito limitado. Então procura tá olhando para isso com carinho, com cuidado, para que você possa ter produtividade. Então, quando a gente está falando sobre celular, né, notificação, a gente está falando sobre uma das limitações, né, para o seu foco. Nós estamos falando de um sabotador para o seu foco. E que só você tem esse controle, né, para poder tá mudando, né, o que você está fazendo,
e tal. Então, eliminar distrações, bloquear distrações é de fundamental importância para você poder ter foco. É de fundamental importância também outro aspecto, o ambiente. O ambiente está desorganizado, isso também pode interferir no seu foco. Pode estar, né, um ambiente, se você não tem um ambiente propício, isso vai influenciar no seu foco. Se você não tem horários para, né, para poder estudar, para poder fazer um intervalo também, isso também vai prejudicar o seu foco, vai prejudicar a sua performance. Se você não cria meios para poder facilitar a sua rotina, facilitar a execução das tarefas, isso também vai prejudicar o seu foco. Então você tem que criar uma rotina, um estilo de vida que vai facilitar o seu foco e a concretização, né, a realização da tarefa que você está executando naquele momento. E te digo mais, o que você foca se expande. Eu vou repetir, o que você foca se expande. Então, se você sentar e manter o foco na tarefa, você vai conseguir ter produtividade. Agora, se você sentar e manter o foco na tarefa que você tem para realizar, você vai ter produtividade. Agora, se você sentar e ficar focado em distrações, ou você sentar e achar que eu vou mexer só um pouquinho aqui no celular, ou eu vou olhar para cá, ou vou olhar para lá, ou ficar imaginando qualquer outra coisa, você não vai ter foco não. Você pode até achar que está tendo foco, né, e produtividade, mas não está tendo. Porque às vezes uma tarefa que levaria 1 hora para poder ser feita, você está levando 2 horas. Ou seja, com essa 1 hora você já poderia estar executando outra tarefa e poderia estar fazendo uma outra coisa na sua vida que você gostaria de fazer mais tarde. Mas você não está tendo essa oportunidade porque agora o seu foco está sendo direcionado para outros lugares. A sua atenção, que é a coisa mais importante, né? A sua atenção, o seu foco, né, está sendo direcionado para outro lugar, que no caso a gente está falando do seu tempo. Então procura observar isso com carinho, com cuidado e não negligencie a construção do pilar do foco. E para construir o pilar do foco, tem 5 princípios, né, que no caso, dando continuidade aos princípios, né, são 15, né, os 5 primeiros são princípios relacionados à clareza. O princípio 6 é o princípio da organização. Princípio 7, foco pleno. Princípio 8, Pomodoro. Princípio 9, agenda. E princípio 10, otimização. Esses 5 princípios constroem o pilar do foco. O terceiro motivo pelo qual você não consegue ter produtividade é por causa da negligência ou a ausência ou a falta de vontade de querer construir o pilar da energia. Olha, você pode ter um pilar da clareza bem construído, você pode ter um pilar do foco bem construído, só que os outros pilares, eles vão ficar meio desequilibrados, eles podem até quase querer cair, né? Porque se esse pilar, o pilar da energia, não for bem construído. Lembrando que a gente está falando de uma casa que lembrando que nós estamos falando de uma casa, no caso a casa da produtividade, que é sustentada por 3 pilares. Pilares esses que, se não forem bem construídos, a ausência de um pilar pode fazer com que a casa só seja sustentada por 2 pilares. E por 2 pilares, a casa vai tender a cair, porque são 2 pilares somente para ser sustentada por 2. Então o peso é muito grande. Para isso, você precisa do pilar da energia. A energia vai te ajudar a ter essa sustentação, vai te ajudar a ter esse equilíbrio,
vai te ajudar a ter essa harmonia entre os 3 pilares. Que no caso, se você ignorar o pilar da energia, consequentemente, né? Porque assim, gente, o problema, além de ignorar o pilar da energia, também é a pessoa ficar fazendo práticas e atividades mais ou menos durante o dia a dia dela. Sabe? A pessoa não se alimenta de tudo mal, mas ela se alimenta mais ou menos. Então, assim, é procurar mudar alguns hábitos, mudar algumas rotinas que você tem em relação às práticas desse pilar. E as pessoas sabem o que faz bem para a saúde, ou o que faz mal, o que aumenta a energia dela, ou que não, né? Inclusive, há aulas aqui sobre isso, sobre sono, sobre nutrição, sobre atividade física. São aspectos relevantes e que vão envolver o quê? O seu tempo. Então, se você negligenciar o cuidado com a energia, se você negligenciar a construção do pilar da energia, você vai tendencialmente ficar cansado, ficar exausto ao longo do dia, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu foco saia prejudicado, vai fazer com que você fique confuso em relação às tarefas. Então, observe o seguinte cenário. Uma simples situação, a pessoa não dorme bem à noite. E dormir é de fundamental importância dentro da tríade da energia para que você possa ter energia. A pessoa não dorme bem, o que acontece no dia seguinte? A pessoa tendencialmente tende a ficar mais estressada. Esse estresse pode fazer com que ela não consiga se relacionar bem com os outros indivíduos, né, do convívio dela, seja no trabalho, seja a família. E isso pode gerar alguns conflitos nas relações interpessoais desse indivíduo. Além, é claro, que o estresse faz mal à saúde, tanto fisicamente como mentalmente. Não dormir pode gerar algumas dores, por exemplo, dor de cabeça. Pode fazer com que a pessoa perca o foco e a concentração na realização e execução da tarefa. Então, gente, tudo isso não é brincadeira. Então, negligenciar o pilar da energia vai te fazer perder produtividade. Melhor, vai te fazer não ter produtividade, né? Porque ela prejudica os outros pilares. Então, só você prestar atenção, só você estar cuidando com carinho desses 3 pilares, já vai te ajudar para que você consiga ter produtividade. Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Fico feliz que você esteja aqui. Um grande abraço.